Se você deseja contribuir com este canal, é fácil. Ao fazer suas compras, utilize os links afiliados disponíveis na descrição. Cada gesto como esse faz uma grande diferença para nós. A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina? Isso decidirá o quão compulsivo você é. Não tente combatê-la. Não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória. Minha pergunta é sobre compulsão. Compulsão alimentar, compulsão por drogas, compulsão de sentimentos, todas as compulsões da vida. E como isso está conectado com a quantidade de barulho e perturbação que temos dentro? Como expressamos esse ruído de dentro através das compulsões para fora? Veja, What you call as compulsive is o que você chama de compulsivo é, geralmente, as pessoas só reconhecem o comportamento compulsivo físico. Alguém é viciado em bebida, alguém é viciado em outra coisa, alguém é compulsivamente abusivo ou outra coisa negativa que não se pode evitar de fazer. Isso é considerado compulsivo, mas devemos olhar um pouco mais profundamente. A própria maneira como nos sentamos e ficamos de pé, em grande parte é compulsiva. Talvez, se você estiver praticando Hatha Yoga lentamente, a forma como você se senta, a forma como você fica de pé está se tornando um processo consciente. Do contrário, é em grande parte compulsivo. Se virmos sua sombra ao se sentar, quase sabemos quem é. Porque você se senta de uma maneira particular, você se levanta de uma maneira particular. Você notou isso? Cada corpo tem seus próprios padrões compulsivos. A compulsividade vem da memória arraigada. Você pode chamá-la de genética, pode chamá-la de kármica, pode chamá-la por muitos outros nomes, mas essencialmente, a memória tomou conta da sua vida. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória. Não apenas em pequenos níveis de compulsividade de comportamento, ou de comida, ou de qualquer outra coisa, mas na própria compulsividade da vida, que precisa passar por processos cíclicos de vida e morte. Vencer a compulsão final é o desejo de nascer e o inevitável processo de vida e morte. Então, quando usamos a palavra mukti, eu sei que hoje existem chocolates e sorvetes mukti, mas tudo bem, eles estão popularizando a palavra. Pelo menos assim você usa a palavra, não é? Então, essencialmente a compulsividade significa que algo está se tornando cíclico.
Você não é capaz de vencer o movimento cíclico que está acontecendo dentro de você, seja psicologicamente, emocionalmente, em termos de energia ou fisicamente, em seus padrões de comportamento? Talvez você esteja percebendo apenas os padrões comportamentais, a natureza compulsiva de seu comportamento. Você não está percebendo a natureza compulsiva de seu pensamento, a menos que se torne muito acentuado. A natureza compulsiva de sua emoção, a natureza compulsiva da maneira como os padrões de energia se movem e, acima de tudo, the compulsive nature of your very existence. a natureza compulsiva de sua própria existência. Cada aspecto da vida é influenciado pela memória. Até que ponto ela o domina, isso vai decidir o quão compulsivo você é. É como... Acho que já disse isso há algum tempo. O Swami rasteja em minha direção todos os dias, mas não compulsivamente. Quando eles ouvem nos fones que minha voz está meio assim, ele vem com uma bebida quente, que às vezes eu bebo e às vezes não. Mas você pode fazer disso um padrão compulsivo? Ou seja, todos os dias às 12 horas, às 2 horas, bebida quente. Você não precisa. Isso se chama desenvolver bons hábitos. Não existem bons hábitos. Todos os hábitos são ruins, porque hábito significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. Quando você sente sede, você bebe água. Não assim. O médico lhe diz todos os dias 3 litros de água. Metade do tempo você está no mictório. Não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. Algo tão simples. Mas não, está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. Sim, você está. Eficiência sem coração não é bom, é cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. Isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele, mas se tornará igualmente cruel consigo mesmo e com todos ao seu redor. Por quê? Você tem seu senso estúpido de disciplina. Agora, mas Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às 6 horas, eles vão acordar ao meio-dia. É verdade? É verdade. Você tem que acordá-los às 6 horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. Mas se você quiser fazer bem, é um jogo fino. A mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos? Sadhguru, de forma consciente. Às 6 horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às 7 horas. Bem,
Há muitas situações no mundo. Não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Senão, ficaremos desalinhados com tudo. Temos que acordar a criança para mandá-la para a escola às 7 horas. Isso aconteceu. Às 7 horas, não às 6 horas. Uma mãe veio pela 10ª vez desde cedo e sacudiu o filho. Acorda, você precisa ir para a escola. Ele disse, mãe, ninguém gosta de mim na escola. Os professores não gostam de mim. Os outros funcionários não gostam de mim. Os motoristas de ônibus me odeiam. Eu não quero ir para a escola. Então a mãe disse, não, você tem que ser responsável, você tem que ir para a escola. Afinal, você é o diretor. Para cumprir certas situações, criamos certos padrões, mas o padrão pode ser um padrão consciente. Pode ser um padrão rígido, mas um padrão consciente por um período de tempo para atender a determinadas situações, mas não precisa se tornar parte do nosso sistema. Se você seguir os ritmos da natureza, naturalmente algumas coisas acontecerão de certas maneiras. Não é também compulsivo que, todos os anos, no mês de junho, venham as monções? Isso não é compulsivo? É. Essa é a natureza física da existência. É por padrões, padrões estabelecidos. Infelizmente, até as monções estão se tornando um pouco conscientes e não estão chegando. Essa é uma lamentável quebra de padrão, mas a natureza física é feita de padrões. Seja um átomo individual, ou uma célula, ou uma molécula, ou todo o sistema, é assim que o físico é feito. Esta é a diferença ou distinção. Um ser humano, tendo conhecimento disso ou não, está tentando estabelecer que eu sou algo além do físico. Nenhum ensinamento espiritual pode ter ido para um indivíduo, mas, ainda assim, até mesmo essa pessoa está tentando, de alguma forma, provar a si mesma que eu sou algo mais do que físico. Se alguém o trata apenas como uma entidade física, você não gosta, não é? Olá? A fisicalidade cai em padrões estabelecidos. Uma dimensão que está para além do físico não se enquadra em nenhum padrão definido. É aí que é dessa dimensão que a própria ideia de consciência surgiu na mente humana. Os seres humanos agora, na escala evolutiva das coisas, são como, digamos que um pássaro, que foi deixado em uma gaiola por muito tempo. Então, depois de muitos anos, a porta da gaiola foi deixada aberta, mas o pássaro nunca tentou voar, porque ele se acostumou com a gaiola. Ele se identificou com a gaiola e não voa. Esta é a natureza humana agora. Na escala evolutiva das coisas, o que era uma criatura rastejante agora se tornou assim.
Agora, a tampa foi arrancada, mas ainda não paramos de rastejar simplesmente por causa do hábito. A influência genética causando o comportamento compulsivo, isso aconteceu. Um menino de 3 anos disse ao amigo: "Quando eu crescer, vou me casar com a garota da casa ao lado." Então o amigo perguntou por quê. Então o menino disse: "Porque eu não tenho permissão para atravessar a rua." Então, compulsividade. Não tente combatê-la. Não tente vencê-la com força. Você só tem que se tornar consciente. Isso é como a questão da luz e das trevas. Você não luta com a escuridão. Isso será tolice. A compulsividade é uma expressão da falta de consciência. Você não tem que lutar contra ela. Se você se tornar mais consciente, os padrões compulsivos simplesmente desaparecerão. É como se você acender as luzes. A escuridão se foi. Você não tem que lutar com ela. Se você luta com a escuridão, você está em uma luta sem fim. Será que é necessário que todo pai e todo filho tenha algum tipo de angústia? Este homem imenso está ocupando muito espaço? E aquele homem pensa: este espaço é meu? E quem é este aí? Acontece de existir algum conflito e ou o mais novo sai ou o mais velho sai. Isso também acontece entre as mulheres de uma forma diferente, mas as mulheres têm um jeito de acobertar seus atritos de uma certa maneira. Quando nós falamos de família, Sadhguru, tem algumas coisas que sempre me intrigaram. E eu busco respostas, ou melhor, validações de uma energia superior como você. Tipo, eu sempre questionei por que existe uma distância orgânica entre pai e filho. Porque sempre existe uma angústia nesse relacionamento. E eu tenho certeza de que muitos que estão aqui já passaram por essa emoção em suas próprias casas, em seus próprios ambientes. De onde você acha que se originou essa distância? Porque toda geração comete o mesmo erro, o que significa que elas não estão aprendendo nada. Quando nós falamos família, você sabe que na Itália família significava crime? Crime? Sim, a máfia sempre era chamada de a família. Família. Sim. Então, de certa forma, é um tipo de crime. É a instituição mais básica na formação de uma sociedade. Mas isso não significa que você deva permanecer no básico, porque essa é uma identidade biológica que nós temos. A biologia é uma realidade, não podemos negá-la. Obviamente, este foi, de certa forma, pelo menos até certo ponto, concebido pelos nossos pais, pelo menos uma parte. Hoje em dia, a forma como é, a aparência é essencialmente por causa deles. Bem, o mesmo foi dado a eles por outra pessoa, isso é outra questão, mas para nós nos foi dado por eles. Então, é uma identidade biológica. Isto de limitar a pessoa à sua própria identidade biológica durante toda a vida é um crime, porque isso gera tantas coisas. Neste país, este país tem sofrido muito por muito tempo. Recentemente você lançou o vídeo do Mahabharata. O Mahabharata inteiro é um problema de família. É a síndrome de Dhritarashtra. Nós ainda estamos sofrendo. O meu filho é o melhor. Custe o que custar.
Até hoje nós estamos sofrendo pelas mesmas coisas. Meu filho é o melhor e ele deveria se tornar o rei, custe o que custar. Não é apenas... Alguns filhos não saíram tão bem de qualquer maneira. Então... A família é a identidade básica com a qual nascemos. Ela é uma coisa maravilhosa quando você é uma criança, porque sem esse suporte familiar, você não seria quem você é hoje de várias maneiras, ok? Com todo respeito e consideração e com grande respeito pela família, porque a criatura humana nasce de tal forma que assim que você sai do útero da sua mãe, você não está pronto para se levantar e fazer coisas como as outras criaturas. É necessário um longo período de gestação antes de um homem se tornar um homem e de uma mulher se tornar uma mulher. Existe um longo período em que a incubação da família é extremamente importante e vital, não há dúvida sobre isso, mas espera-se que você cresça além dessa identidade. No entanto, muitas pessoas nunca crescem além dessa identidade, e por isso elas sofrem. E algumas vezes, se elas nascem em certos lugares, elas fazem com que a nação inteira sofra. Sim. Espera-se que você cresça para além disso. Enquanto criança, é extremamente vital que você se identifique com a família, mas enquanto adulto, espera-se que você cresça para além de sua biologia, porque a biologia é a identidade mais básica. É preciso que se cresça para além disso. Então, dito isso, será que é necessário que todo pai e todo filho tenha algum tipo de angústia? A questão não é sobre pai e filho. São apenas dois homens alojados na mesma casa. Quando você tinha 8, 10 anos, seu pai era como um deus. Portanto, esse problema começou depois que você fez 15, 16 anos, quando você queria se tornar um homem e não tinha espaço suficiente. Este homem imenso está ocupando muito espaço e aquele homem pensa, este espaço é meu e quem é este aí? Eles não podem se reconhecer como pai e filho porque agora não tem mais pai e filho, tem dois homens na mesma casa e não há espaço suficiente. Isso não acontece somente com as famílias humanas. Toda criatura, seja um elefante ou um búfalo ou seja o que for, na vida de cada criatura acontece de existir algum atrito e ou o mais novo sai ou o mais velho sai. Isso acontece em todo lugar, porque isso não é um problema entre pai e filho. São dois homens tentando compartilhar o mesmo espaço e a mesma mulher, chamada de mãe para um e de esposa para o outro. Dois homens. Bem, isso certamente quebra um mito muito grande de que esse país tem sustentado. Porque o problema sempre foi o de duas mulheres na mesma casa. E você simplesmente alterou o conceito, que eu acredito ser verdade. Porque eu acredito que o problema está no fato de dois homens não poderem ficar alojados. Não, isso também acontece entre as mulheres de uma forma diferente. Mas as mulheres têm um jeito de acobertar seus atritos de uma certa maneira. Elas o fazem de uma certa maneira, de uma forma feminina. Os homens vão fazer mais um confronto direto. Dar cabeçada é o jeito dos homens. As mulheres são diferentes. Elas vão fazer de um jeito diferente, mas o atrito acontece. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. É verdade que esse mecanismo humano é a mais sofisticada indústria química neste planeta? Então, se você souber como gerenciá-la bem, você pode produzir o que quiser com ela. De todo modo, teve um cientista israelense, ele estava fazendo pesquisas sobre a cannabis e o seu impacto no sistema neurológico.
Em mais ou menos 4 anos e meio, ele veio e disse: existem milhões de receptores de cannabis no nosso cérebro. Mas por quê? Então ele lançou essa informação para todas as outras disciplinas científicas para descobrir por que, no cérebro humano, existem milhões de receptores de cannabis. Muitas coisas engraçadas aconteceram em todo o mundo dentro desse contexto. Então os neurologistas vieram e disseram: o cérebro está esperando que você produza cannabis no seu sistema. Ele não está esperando que você fume, ele está esperando que você a produza de modo que ela se torne um equalizador de humor para você o tempo todo. Mas a maioria dos seres humanos se tornou indústrias químicas ineficientes ou eles são apenas CEOs muito ruins gerenciando uma indústria incrível. Então as pessoas começam a fumar o de fora. Essa não é uma questão moral para mim. Mas o fato é que existem estudos substanciais que estão sendo deixados de lado por alguns dos ativistas que querem promovê-la. Existem estudos substanciais que mostram que a sua capacidade de decisão, algumas dimensões do seu cérebro, particularmente associadas à tomada de decisão, ficam bastante suprimidas. Se você fuma maconha por 30 dias, e isso vai durar de 4 a 5 anos, a sua capacidade de decidir é claramente afetada. Com esse tipo de mente, com esse tipo de cérebro, se você entrar num tribunal e minha vida estiver em suas mãos, eu não quero um advogado que fuma cannabis. Eu não quero um cirurgião que fuma cannabis me operando. Se a pessoa está apenas fumando na esquina de uma rua sem fazer nada a ninguém, isso é o problema dela. Mas definitivamente eu não quero que o meu cirurgião fume maconha e me opere. Sim ou não? Você quer? Também não quero que os outros motoristas, porque eu dirijo a uma certa velocidade, eu não quero que os outros motoristas fumem e dirijam junto comigo. Não quero. Também não quero nunca que o meu motorista, se em algum momento eu me sentar no banco de trás, que ele tenha fumado e dirija. Se você quer isso, pode escolher, mas nós não queremos isso. A maioria das pessoas não quer isso porque elas sabem o que isso levará. Então o que estamos procurando para nos divertir, nós o fizemos dessa maneira. Isso significa essencialmente que hoje 70% da população dos Estados Unidos está sob prescrição médica. O resto do mundo está tentando alcançá-los. As pessoas estão começando a tomar remédios muito cedo na vida. Os restantes 30%, é claro, estão usando as coisas das quais você está falando. Por que parar apenas com a cannabis? Por que não usar cocaína, já que ela realmente nos excita? Eu lhe disse que essa não é uma questão moral para mim. É uma questão de se isso vai elevar a sua vida ou suprimi-la. Se isso vai permitir que você viva a sua vida plenamente ou vai fazer de você uma vida menor do que você é ou do que você é capaz. Nada menos do que você é capaz de fazer deve acontecer nesta vida, não é? Seja por qual razão for. Seja por causa de suas atitudes ou de seu estresse ou da sua droga, ou seja lá por qual razão, você não deve se tornar um ser humano menor do que você pode ser. Você deve maximizar esta vida, porque tudo o que você tem nesta vida é o quão intensa e profunda é a sua experiência de vida. Isso é tudo o que há. E se metade do tempo você está entorpecido, você vai perder essa possibilidade, mas se você vier até mim, posso ensinar a você uma maneira. Você simplesmente se senta aqui e fica chapado, não? Sério? Não somente eu faço isso com muitas pessoas, milhares de pessoas, elas apenas se sentam e bum. Todo dia pela manhã posso mostrar a você milhões de pessoas que fecham seus olhos com lágrimas de êxtase escorrendo. Porque há uma maneira de ativar este sistema porque não há nenhum complexo químico neste planeta como este aqui. Quando tudo está aqui, é melhor aprender como usá-lo. Se investirmos algum tempo no início de sua vida, sem muito esforço você pode chegar lá. Se você tivesse que emitir qualquer tipo de som sem usar a língua, quais seriam os sons que você conseguiria emitir? Eu quero que você experimente e veja. Certamente você pode fazer A. Possível. Sim, possível. O que mais? Suponha que você não tivesse língua. Quais são os sons que você conseguiria emitir? Você pode fazer A, você pode fazer U, você pode fazer Tente qualquer outro som.
Alguém que não pode falar. Uma pessoa muda, que não pode falar. Quais são os sons que ela faz? Porque esses 3 sons não requerem o uso da sua língua. Veja, se você remover a sua língua, você é capaz de produzir apenas 3 sons, A, U, Você está usando a língua, colocando a língua em diferentes posições no seu palato para misturar esses 3 sons e produzir todos os outros sons que você produz. Se você conhece algo sobre a televisão a cores, você sabe que existem apenas 3 cores básicas. Usando essas 3 cores, você vê todas as outras cores possíveis na tela. Da mesma forma, existem apenas 3 sons básicos. Usando esses 3 sons, você é capaz de produzir todos estes outros sons. A língua apenas o ajuda a misturar esses 3 sons de muitas maneiras complexas. Agora, esses 3 sons, A, U e Ma, são referidos como sons básicos ou sons universais? Porque esses 3 sons são a base de todos os outros sons que você pode emitir. Se você emitir esses 3 sons juntos, o que você obtém? Não é Om. Então, esses são os 3 sons básicos que são a base de todos os outros sons que você pode produzir. Portanto, Aum é conhecido como o som universal ou o som básico na criação. Se isso for verdade, por que apenas uma certa religião parece estar usando Aum como uma marca para si mesma e em nenhum outro lugar isso é conhecido? Isso não é verdade. Onde quer que haja um ser realizado, ali estará o som Aum. Por exemplo, o cristianismo nasceu em Jerusalém, onde a língua na época era o aramaico. O aramaico tem uma certa inflexão em que o som é dominante. Então, no cristianismo, quando encerram algo, nos dias de hoje, o que quer que eles digam, eles terminam com Amém. Se você observar a forma que se diz no Vaticano, sempre se diz Amen. Se você remover o N e disser Amém, fica Se você quiser entender isso, poderá ver uma inflexão semelhante em Tamil. Sim, por exemplo, Ram. Você conhece Ram, nascido em Ayodhya? Ele veio para o sul. Quando ele veio para o sul, quando Ram entrou em Andhra Pradesh e Karnataka, as pessoas o chamaram de Rama. Então ele cruzou a fronteira de Tamil Nadu e as pessoas o chamaram de Raman. Se Krishna vier para Tamil Nadu, o que você faz? Krishnan. Se Arjun vier para Tamil Nadu, o que você faz? Arjunan.
Se Bhim vier para Tamil Nadu, o que você faz? Bhiman? Qualquer pessoa que passar pela fronteira de Tamil Nadu será anificado. Essa inflexão do an em Tamil é muito mais forte do que no aramaico. Amen. Você tira o N, fica apenas Am. Hoje em dia, esse Amen foi para os Estados Unidos da América e se tornou Amen. Essas são distorções culturais e linguísticas que acontecem. No Islã, nasceu também na mesma região, sob as mesmas influências culturais e linguísticas. Eles dizem Amin. Retire o N e diga Amin. Ah, é o mesmo som. Porque onde quer que um ser humano se torne silencioso por sua própria natureza, não é um silêncio do professor da escola, não é um silêncio de tampar seus ouvidos. Se você se torna silencioso por sua própria natureza, o som Aum irá reverberar no sistema, porque o som raiz para a sua existência física é o som Aum. Quando o som Aum reverbera, ele começa logo abaixo do umbigo e termina na ponta do seu nariz. Essa reverberação ocorrerá por si só. Então, quando um ser humano senta verdadeiramente em silêncio, com um silêncio interior absoluto, ele sempre se torna consciente do som Aum. Quando ele transmitiu, isso ficou distorcido ao longo do tempo de acordo com as influências linguísticas e culturais. Até na Índia, Aum se tornou Om. Não é Om. Você abre a boca e diz Ah, fecha gentilmente a boca e se torna U. Fecha totalmente e se torna O som Aum tem inúmeros benefícios. Mesmo hoje, se alguém vier aqui com qualquer tipo de perturbação psicológica, a primeira prescrição é sempre Aum. Você faz isso por algumas semanas, você se estabiliza e depois seguimos para outros aspectos. Eu posso mostrar-lhe centenas de pessoas que, do ponto de vista médico, acreditava-se que elas precisariam de medicamentos psiquiátricos pelo resto de sua vida e que se livraram completamente da necessidade de medicação simplesmente pronunciando Aum. Se você está sofrendo com medo excessivo, sonhos distorcidos, pesadelos, mente instável, corpo instável, se a sua condição geral é fraca, você tende a adoecer com muita frequência. Especialmente as crianças, se elas têm distúrbios de atenção, pronunciar Aum por alguns minutos por dia fará uma enorme diferença para ela. Se você tem problemas que você não consegue encontrar uma solução na sua vida, pronunciar Aum será realmente transformador para você. Em algumas semanas, você poderá notar uma diferença fenomenal na forma como funciona, porque esse é o som básico da sua existência física.
Esperamos que este vídeo tenha sido uma fonte de inspiração para você. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos e compartilhar sua sabedoria com o mundo.